Apocalipse capítulo 4, verso de número 1. E diz assim o texto: Depois disso, eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: Sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Alguém diz amém por essa palavra? Glória a Deus. Queridos, por muito tempo, ao longo da história da igreja, esse livro, né? E por muitas vezes até nos nossos dias, o livro do Apocalipse tem se tornado um livro de extremo medo para alguns de nós. É só você observar bem que muitas vezes quando a gente, à medida que pega o microfone, diz: abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, talvez na sua memória ou aí logo de maneira imediata, você começou a pensar numa série de problemas. Você começou a pensar numa série de catástrofes. Quando a gente fala de Apocalipse, a gente olha e diz assim: oh, a primeira coisa que se pensa é a famosa expressão: o fim do mundo, o fim de todas as coisas. E por muito tempo, eu acredito que nós reduzimos esse entendimento. Nós transformamos um livro tão glorioso como esse em algo medonho para a nossa fé. E enquanto cantávamos aqui, o Senhor confirmou no meu coração essa palavra. E o que eu quero tratar essa noite com vocês é algo muito simples, muito simples. Mas eu quero que você entenda aquilo que o Senhor vai falar conosco essa noite. Como eu disse, nós deveríamos, como bons cristãos que somos, homens, mulheres de Deus, começar a mudar a nossa visão a respeito da literatura apocalíptica. Por quê? Quando você abre o livro de Apocalipse e você vai no primeiro versículo do primeiro capítulo, a primeira coisa que lá está escrito é: revelação de Jesus Cristo. E isso mexe muito comigo, porque quando João vai escrever esse livro, a Bíblia não começa dizendo, não começa narrando a revelação a respeito das tragédias. Não é isso que a Bíblia diz. A revelação dos ais de Deus, não é isso. O livro de Apocalipse é um livro da revelação de Jesus Cristo. E antes mesmo de nós observarmos todas as taças, tudo aquilo que vai ser derramado, como está escrito no livro ao longo dos capítulos, nós deveríamos entender que a Bíblia e que esse livro se trata sobre Jesus. Então, antes da gente pensar sobre as bestas que vão subir, a gente deveria lembrar sobre o Cordeiro que vai voltar. E a Débora falou isso aqui, e por isso eu disse, confirmando no meu espírito, por muito tempo também, quando você fala do fim dos tempos, e a própria Bíblia fala isso, Pedro em uma das suas cartas vai dizer isso. Olha, nós ouvimos falar sobre a volta dele, desde que éramos pequenos. E talvez muitos de nós já dissemos isso. Pastor, eu cresci ouvindo falar que Jesus vai voltar. E tinha até aquele ditado, né? Eu nasci na virada do século, mas se tornou muito famoso. 1000 chegará, 2000 não passará. Por quê? Porque muito se dizia na virada do século, o mundo acaba. E de lá já se passaram outros 24 anos.
Porque o nosso grande problema quando a gente trata do livro do Apocalipse, da escatologia bíblica, a gente tem aquela famosa ideia, e muitos de nós, crentes, a gente diz assim: eu acho que não passa muito tempo. A gente diz isso. E às vezes até eu esses dias me peguei e falei: meu Deus do céu, até eu estou assim. Pensei em toda a cronologia bíblica, em tudo aquilo que está escrito, e pensei assim: será que eu vou ver os meus netos? Nem filho eu tenho ainda, mas a gente já pensa. Falei: meu Deus do céu. E para todo lado que você olha, você pergunta um ou outro, e as pessoas dizem assim: não, a volta de Jesus está muito próxima. E isso é um fato bíblico, a gente sabe disso. Mas a grande verdade é, nós deveríamos entender aquilo que Tito, no capítulo 2, no verso 13 diz, e citamos isso: nós aguardamos a bendita esperança, a saber, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso, pastor? Nós, como crentes em Cristo Jesus, não devemos viver de especulação, mas de esperança. É você olhar, irmãos, e mesmo que seja daqui a 50 anos, você dizer assim: se ele voltar daqui a 50 anos, eu aguardo os céus abrir, porque eu sei que eu vou com ele. Pastor, mas e se ele voltar daqui a 10 minutos, eu também estou preparado para subir com ele e encontrar o Senhor nos ares. Nós, como crentes, devemos entender, nós vivemos de esperança. Jesus, em Mateus capítulo 24, no sermão, ele vai dizer bem claro isso, as características do fim, o que iria acontecer nos últimos dias. Um desses detalhes que ele vai dizer no verso 12 e verso 13, ele diz: olha, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será. Irmão, a gente precisa entender uma coisa: o que nós precisamos nesses dias, e mais do que nunca, é aprender a permanecer e a esperar. Sabe, não dá para a gente fazer um jogo de vamos ver, e tem muita gente que é assim. Qualquer coisa que acontece no mundo, ela logo transforma numa coisa assim: é agora. E eu acredito, irmãos, na iminência da volta de Jesus. Eu acredito nisso. Mas o que eu mais preciso entender é: isso alimenta os meus dias. E sabe, eu não gosto de pensar na volta de Jesus como simplesmente uma resolução de todos os nossos problemas. Como assim, pastor? Muitos de nós, quando falamos a respeito da volta de Jesus, ou cantamos aquilo que Apocalipse diz: o Espírito e a noiva clamam, Maranata, clamam, vem. A gente gosta de pensar na volta de Jesus só para resolver os nossos dilemas e os nossos problemas atuais. Sabe qual que é o grande problema disso? Quando a gente começa a viver a nossa vida assim, muitos de nós, por estarmos nessa expectativa, nessa esperança, deixamos de viver o nosso hoje pregando o Evangelho. Por quê? Porque quando a gente olha para a volta de Jesus, a gente fala: não, Jesus tem que voltar mesmo. Mas por quê? Porque o mundo está cada dia mais, e eu sei disso. Só que pela realidade bíblica, não sei se isso te ajuda, te deixa feliz ou triste, a Bíblia diz que vai piorar. As coisas não vão melhorar ao longo do tempo. Não vão. Está cada vez pior. Mas o clamor pela volta de Jesus não deveria ser para nós um clamor de fuga, mas de esperança. Ah, Senhor, volta logo, por quê? Porque eu estou sem dinheiro na conta, é aí no céu, acabou tudo. Volta logo, Senhor, por quê? Não, porque eu estou cada dia uma dor diferente, vê se resolve, já que o corpo vai ser transformado, a gente vai encontrar com o Senhor, está tudo certo. Não, irmão, não é assim. A gente precisa entender, e nós devemos clamar assim, pela volta de Jesus, pela revelação de Jesus Cristo, sim.
Mas enquanto ele não volta, o mundo precisa ouvir que ele está vindo. Enquanto ele não volta, a igreja precisa viver como se aguardasse a sua vinda, como se esperasse a sua volta. A nossa vida precisa estar de acordo com essa esperança que nós cantamos e clamamos. E sabe o que é interessante? João, já velhinho, talvez lá com os seus cabelos brancos, solitário, exilado na ilha de Patmos, um preso, é para esse homem que o Senhor resolve dar a ele a revelação de tudo o que haveria de acontecer. Sabe, e é interessante, capítulo 1 você vê João dizendo tudo aquilo que ele tem visto, e ele começa a descrever o Cordeiro. Ele começa a descrever a visão que ele tem desse homem, esse ser tão glorioso, que um dia eu e você também nós o veremos. Do capítulo 2, 3, você conhece, são as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, cada uma com a sua saudação, com a sua repreensão, cada uma delas especificamente Jesus trata de assuntos específicos. Umas perderam o seu primeiro amor, outras delas se tornaram igrejas que foram aceitando doutrinas diabólicas no seu meio, e cada uma Jesus vai tratando assim. Só que no capítulo 4 parece que a história ela muda, e por isso ele diz, depois destas coisas, eu olhei, uma porta estava aberta no céu, e ele diz, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo. E essa voz olha para João, o velhinho João, e diz assim: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer. E isso mexe muito comigo, porque, sabe, irmãos, Deus tem as suas maneiras de se revelar. Deus tem as suas maneiras de falar aos homens. E é interessante porque há alguns que vão dizer que isso é uma tipologia do arrebatamento, mas o que eu quero tratar é essa expressão, sobe aqui. É interessante a gente entender que tudo o que Jesus queria tratar com João, tudo o que ele queria passar a esse homem, estava num certo nível de dimensão. Tudo que esse homem a partir de agora ouviria, não era algo comum, não era algo que ele tinha ouvido até então, mas a ordem de Deus para João é: João, sobe aqui. Sabe, e eu percebo que nesses dias, esse convite também é estendido a nós como igreja do Senhor. Esse convite de Deus para João dizer assim: olha, você precisa subir para que você possa ouvir as coisas que haverão de acontecer. Deus estava dizendo para João o seguinte: olha, João, você precisa mudar de ambiente, João. O que eu quero tratar com você agora vai estar numa outra dimensão, num outro nível. Então você precisa sair do lugar onde você está e vir para onde eu estou. Você precisa, João, sair do ambiente em que você está e começar a entrar na minha dimensão. Por quê, pastor? Irmãos, se nós queremos entender e andar em revelação, nós precisamos de um entendimento, de uma compreensão. Nós precisamos entrar no ambiente de Deus. Nós precisamos fazer exatamente o que Deus disse para aquele homem. Se você quer ouvir e entender os próximos dias, irmão, posso dizer para você, pegue isso no seu espírito, saia da terra. O que é isso, pastor?
entre no ambiente de Deus. Deus não dará revelações espirituais a homens com mentes terrenas. Deus não falará de coisas sobrenaturais a homens naturais. Deus não revelará os mistérios do seu reino a homens que decidiram estar presos a essa terra e a esse tempo. Por isso o convite de Deus para aquele homem era: sobe aqui. Nós queremos entender tantas coisas e tantas coisas a respeito do reino espiritual. Nós queremos ter entendimento e revelação dos próximos dias, mas nós somos homens que estão presos, mulheres que estão presos à terra, às coisas desse mundo. Tem crente esperando que Deus fale com ele coisas extraordinárias. Só que a sua mente é uma mente terrena. Se você perguntar a alguns crentes sobre economia, ele dá para você uma aula. Se você perguntar a ele sobre tudo o que está acontecendo no cenário global, ele sabe, ele te dá uma aula. Se você perguntar a ele temas complexos, difíceis, ele vai saber responder para você com maestria. Só há um problema: quando você começa a tratar com ele de assuntos espirituais, não parece ser a mesma pessoa. Tudo que diz respeito a essa terra, a esse universo, ele conhece, ele domina, ele entende. Por isso Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele faz distinção entre os homens. Por isso Paulo disse que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, e de ninguém ele é discernido. O homem espiritual é aquele que caminha na dimensão do espírito. E posso dizer para você, irmão, quem anda em revelação anda à frente. Jesus fala num dos evangelhos, ele diz assim: olha, Abraão viu o meu dia. Irmão, Abraão nunca viu Jesus fisicamente. Porque aqui Jesus olha e diz assim: Abraão viu o meu dia. Há quantos mil anos atrás? Prefigurando o sacrifício de Cristo, Gênesis capítulo 22. Porque Abraão viu a Cristo antes mesmo dele vir à terra. Era um homem que caminhava na dimensão do Espírito. E quem caminha na dimensão do Espírito, já viu gente que você conversa, ela fala com você coisas, que você fica assim: como assim? De onde ele tirou isso? E você fica ali 3 dias para tentar fazer o download, para tentar encaixar. Por que você acha? Por que para algumas pessoas parece que o reino espiritual é tão assim, tão latente, tão palpável? Por que para algumas pessoas as coisas espirituais, a dimensão do Espírito, do reino de Deus é tão clara e para outras não? Por que tem gente que navega com muita facilidade, que caminha por esses ambientes com muita facilidade, e outros não, irmão? Por quê? Porque são pessoas que entenderam uma coisa: o quê? Sobe aqui. Decidiram não viver mais na esfera terrena. E a Bíblia por várias vezes é enfática em dizer, irmão, por várias vezes, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. O que? Tenham consciência de uma coisa: vocês estão nesse mundo, mas não são desse mundo. A cidadania de vocês é celestial, vocês são do céu. E como alguém do céu, a gente deveria pensar como alguém do céu, falar como alguém do céu, caminhar como alguém do céu. Se nós não somos dessa terra, se nós não somos desse mundo, nós deveríamos viver como tal, irmão. A realidade é que o mundo espiritual deveria ser para nós mais real do que o mundo natural. E Deus nesses dias
está nos convidando a esse lugar, ao lugar onde a gente saia literalmente, a gente deixe de caminhar na órbita da terra e comece a parar para ouvir o que o Espírito está dizendo a respeito dos próximos dias. As estações de Deus você não entende pelo relógio, mas por revelação. Tem gente perdida, sabe por quê? Porque não ouve o que Deus está fazendo e o que Ele está falando. Não tem percepção dos dias que nós... Deus disse para João, sabe o que eu vou te mostrar, João? Deus havia mostrado para ele no capítulo 2 e 3, qual era o estado da igreja, dos seus dias. E Deus disse assim, agora fica atento. Por quê, João? Porque o que eu vou te mostrar fala a respeito do que vai acontecer, daquilo que ainda está por vir. Irmão, se nós queremos ser homens e mulheres preparados para as próximas estações, nós precisamos subir ao ambiente de Deus. Escute, Deus não mudou a visão de João, Deus mudou ele de ambiente. Deus não disse para ele assim, João, corrija a sua visão para que você veja o que eu vou falar. Não. O problema de João não era a visão, era o seu ambiente. E quem sabe nessa noite o que Deus esteja querendo nos corrigir e nos ensinar está na hora de você trocar o ambiente que você está vivendo. Sabe, eu paro para pensar, e nós estamos finalizando o ano, e quando a gente finaliza o ano, geralmente a gente faz uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente viveu, de planos que a gente abandonou ao longo do ano, ou daqueles que a gente até concretizou. E sabe, irmãos, mais do que nunca nesses dias, há muito tempo, essa palavra tem sido uma tônica para mim. Deus tem ministrado o meu espírito a respeito disso. Se nós queremos estar preparados para tudo que vai acontecer, e eu não digo só em relação aos últimos dias, não, as estações da nossa vida, enquanto igreja local, enquanto família, enquanto corpo de Cristo, o que Deus está fazendo, irmão, a Bíblia diz, Deus não muda, mas Ele se move. Irmão, Deus não parou de trabalhar, Deus não parou de agir. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Talvez porque você não está no ambiente dele. Ah, pastor, mas eu não estou percebendo, eu não estou entendendo. A gente precisa aprender. Eu gosto do texto de Paulo, quando ele diz, 1 Coríntios capítulo 16, no verso 9, Paulo diz assim, olha, no verso 8 ele diz, eu vou permanecer aqui com vocês em Éfeso até o Pentecostes, não me falha a memória. No verso 9 ele diz, uma grande porta se abriu, e eu ficarei aqui. Sabe, se você olhar o contexto, Paulo era um homem que tinha uma agenda planejada. Ele disse assim, olha, o meu desejo é ir ver vocês. Ele está falando aos crentes da igreja de Corinto. Só que Paulo era um homem que caminhava a partir do movimento do céu. Ele diz, olha, eu percebi que uma porta aqui abriu, e eu preciso ficar aqui. Paulo, qual é o seu desejo? É ir ver vocês. O meu desejo, a minha agenda é ir com vocês, e eu espero que eu vá. Só que aqui uma porta foi aberta, e aqui eu vou permanecer. E ele diz, a oportunidade aqui é grande. Paulo teve o entendimento do que? Dos dias que ele estava vivendo. E ele entendeu que aquela não era a hora de se mover. Por quê? Porque o céu havia aberto uma porta diante dele. Qual é a compreensão da igreja, pastor? É entender a maneira como o céu está se movendo e acompanhar o que o céu está fazendo. Por que é que você acha, querido, em nome de Jesus, que Deus colocou uma nuvem diante do povo no deserto para guiá-los? Por quê? Porque Deus queria que o povo permanecesse com os olhos no céu.
À medida que aquela nuvem caminhava, eles caminhavam também. À medida que a nuvem parava, eles paravam também. Desde o Antigo Testamento, Deus sinalizou uma coisa ao seu povo: vocês precisam acompanhar o que o céu está fazendo. Vocês precisam se mover a partir do que o céu está se movendo. E se não há compreensão, se não há entendimento, o nosso movimento vai ser comprometido. E eu tenho dito isso aqui ao longo de muitas mensagens. Não é tempo da igreja adormecer. Não é tempo da igreja se perder. Irmão, nesses dias mais do que nunca, Deus está nos transicionando. E eu sei que talvez pareça estranho isso, mas é uma realidade. Está chegando o tempo em que Deus está separando do meio do seu povo, um povo para si. Do meio de muitos, talvez de nós. Por isso a Bíblia diz que muitos são só vai permanecer quem está entendendo. Quem está acompanhando o que Deus está fazendo nesses dias. Por isso é necessário que essa palavra, que essa expressão, que essa realidade seja viva dentro de nós. Sobe aqui. Quem sabe nesse ano de 25, Deus não esteja trazendo para nós uma realidade, uma clareza. Nós precisamos deixar um pouco a terra. Não é que você vai virar um louco, um bitolado. Não é isso. Mas a realidade é que você precisa entender: o céu precisa ser o ambiente da nossa habitação. Sabe o que Paulo diz aos Filipenses? Olha, tudo aquilo que é celestial, tudo aquilo que é amável, que é puro, que é justo, se há nisso alguma virtude, algum louvor, nisso pensar. E eu oro nesses dias para que o Senhor nos transicione de ambiente, para que nós nos transformemos numa igreja que caminha na dimensão do Senhor, em revelação, em entendimento, para que nada mais, como Paulo diz, se nós esperamos o Senhor somente nessa vida, nós somos os homens mais miseráveis. Que você não espere mais só as mãos do Senhor para abençoar você. Que a sua real expectativa não seja só a bênção que pode te alcançar, o favor que pode tocar, a graça que Deus pode enviar sobre você. Que a sua expectativa não seja mais a próxima conquista. Que a sua real expectativa não seja mais o próximo milagre que Deus vai fazer, mas que você caminhe como esse homem aqui. Deus, eu decidi sair um pouquinho da terra e entrar na dimensão do Senhor. Eu estou pronto para te ouvir. Eu estou pronto para entender o que o Senhor está fazendo. Você consegue entender essa palavra nessa noite? De verdade? Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar com você. E se isso for uma realidade no seu espírito, fale com o Senhor essa noite. Diga para Ele: Senhor, eu quero transicionar de ambiente. Que a minha mente esteja voltada ao Senhor, que o meu coração esteja voltado ao Senhor.
que a minha vida esteja voltada ao Senhor, que eu seja um homem, uma mulher de compreensão a respeito dos mistérios do reino de Deus, que eu caminhe, Senhor, em entendimento, em revelação, porque esse é o convite de Deus para nós essa noite. Sobe aqui, vem para o meu ambiente, vem para o meu lugar, vem para a dimensão do reino, para que você compreenda quais são os passos para os próximos dias. Senhor, eu oro nessa noite no nome de Jesus, para que essa palavra encontre o nosso coração nesse lugar, e que assim, Deus, ela possa frutificar dentro de cada um de nós, que nós possamos caminhar, ó Deus, em entendimento, em revelação no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós deixemos de ser homens que estão pensando exclusivamente, unicamente nas coisas dessa terra, porque a nossa identidade é celestial, a nossa realidade é celestial. Nós queremos entender e compreender a respeito do reino do Senhor. Nós queremos ser homens como João, que estão dispostos a subir e a andar e a viver no teu ambiente, Jesus. A minha oração nessa noite é: leva-nos nesse lugar, Senhor. Leva-nos nesse lugar, no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode glorificar Jesus aí do seu lugar? Glória a Deus.